Aonde é que está a chave para você ter uma boa relação com as pessoas? Seja com amigos, com família, com relações amorosas. Onde é que está essa chave? Na comunicação. E o caso é que há detalhes que fazem de você um super comunicador e que, se você não segue esses detalhes, você não se torna alguém interessante. A pessoa se desencanta rapidamente pela sua comunicação. Mas você quer saber como ser um super comunicador? Pois então, eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E só para eu saber se eu falhei ou não na comunicação, você já começa se inscrevendo neste canal, deixando o gostei, porque no final, se você não gostar, aí você bota o não gostei e eu fico sabendo se eu falhei ou não na comunicação. E ativa o sininho para receber notificações. Fechou? Agora, falando sério, tem pessoas que encantam a gente com a comunicação. A gente simplesmente não para de escutá-las. Não tem pessoas que são assim? Tem. Essas pessoas são o quê? Iluminadas por Buda? Não. Elas só seguem algumas regras que você também pode começar a seguir. Por exemplo, de fato, falando sério, tem pessoas que são de fato comunicadoras. Silvio Santos. Silvio Santos é uma pessoa que de fato prendia a atenção. Ana Maria Braga prende a atenção. Você pode gostar do programa dela ou não, aí é outra coisa, mas ela prende a atenção. Aí você deve estar dizendo, e o que é que eu faço para ser um super comunicador? Vou lhe contar. O termo supercomunicadores foi criado pelo pesquisador Charles Duhigg. E ele mostra que essas pessoas, elas não são super comunicadoras porque elas são mais carismáticas ou porque elas têm uma luz diferente. Não. Ele diz que isso é técnica. Algumas dessas técnicas as pessoas podem até ter intuitivamente, seguir intuitivamente, mas elas funcionam. E quando elas funcionam, ele mostra uma coisa muito curiosa. Quando uma comunicação de verdade se estabelece entre duas pessoas, há uma sincronização de corpos. Não é interessante? A respiração sincroniza, os seus gestos se sincronizam com o do outro. Você começa de fato a interagir com o outro corporalmente e não apenas verbalmente. Sua pupila se conecta com a do outro, passa a seguirem mais ou menos a mesma dilatação. É quase como dois corações que começassem a pulsar no mesmo ritmo. Isso são duas pessoas se comunicando de verdade. É por isso que quando você vê pessoas que não estão se entendendo, os corpos delas também estão completamente em desarmonia. Não é? O tom de voz está em desarmonia. Uma não é espelho da outra. Quando a comunicação se faz, a gente tem, de fato, um espelhamento. Os nossos neurônios espelhos entram em ação e a gente começa a espelhar um ao outro. Mas isso quem mostra são as pesquisas de Charles Duhigg. E as pesquisas dele mostram algo ainda mais interessante, que um super comunicador é aquele que consegue diferenciar as comunicações práticas, sociais e emocionais. Quando você consegue distinguir essas três e falar corretamente dentro da casinha que era para você falar, você se torna um super comunicador. O problema, então, é que, ao não identificar se a conversa é prática, social ou emocional, você acaba se comunicando errado. Quer aprender a ser um super comunicador? Você vai ter que começar identificando. Essa conversa que eu estou tendo é uma conversa prática, emocional ou social? E você sabe como é que você entende que você está diante de um super comunicador? Quando você liga para uma pessoa, por exemplo, você está precisando muito falar com uma pessoa, você liga. Quando a pessoa diz alô, na segunda, terceira palavra, você já se sente conectado, ligado àquela pessoa. E por que isso acontece? Porque você ligou numa dessas três frequências. E na frequência que você ligou para o outro,
o outro lhe respondeu. O outro entendeu que era uma conversa social, prática ou emocional e lhe respondeu nessa frequência. Como é que eu sei diante de que tipo de conversa eu estou? O que são conversas práticas? Conversas práticas são aquelas focadas em resolver situações, dar destino a questões, planejar um evento, planejar um cronograma de trabalho, discutir um projeto. Isso tudo são conversas práticas. O problema é quando a gente mistura essa praticidade com outras coisas. Então, às vezes, você está conversando com a pessoa que você ama. Olha, a gente vai viajar para tal lugar, no dia tal, a passagem é por tal empresa, a gente vai ficar em tal hotel, é de tal dia até tal dia. Você está no registro prático. Aí a pessoa lhe ouve e diz: ai, vai ser uma viagem linda, e aí vai ser quase uma segunda lua de mel pra gente. A gente vai ter chance de fazer aquilo que faz 5 meses que a gente não faz. Sexo. Você está num registro prático e a pessoa vem com uma conversa afetiva. Sabe quando é que essa comunicação vai se dar? Para, bebê! Porque não vai se dar nunca. Ou o outro entende o registro que você está, ou você muda o registro que você está. Porque senão você não será um super comunicador e vocês não vão se entender. Quando você estiver no registro prático, a clareza, a eficiência e a resolutibilidade precisam estar presentes nessa comunicação. Porque o objetivo de uma conversa prática é resolver situações e decidir quais são os próximos passos a serem seguidos. Mas e se o registro for afetivo? Como é que você identifica isso? O registro afetivo ou emocional se centra no compartilhar emoções, afetos, experiências, expectativas, desejos, em outras palavras, na minha subjetividade afetiva. Ao invés de falar como será o evento, que isso seria prático, a pessoa vai começar a falar como ela se sente com relação àquele evento. Então, não é como é que nós vamos fazer a nossa festa de casamento. Isso é prático. Mas como eu me sinto ao pensar na nossa festa de casamento. E se você estiver neste registro emocional, ou ouvindo alguém que está neste registro, você precisa ter empatia, uma escuta ativa, escutar verdadeiramente o outro. Você precisa validar o outro, você precisa acolher o outro, ao invés de julgá-lo ou dizer que compreende ou qualquer coisa, não. É acolhimento que a gente está falando, acolhimento mesmo que aquela expressão afetiva do outro me pareça boba, me pareça descabida, não importa, eu preciso acolher o outro. Isso fará de você um bom comunicador neste nível afetivo. E a comunicação social é aquela que explora o vínculo social, que é o convívio do dia a dia. E aí são conversas amenas, são conversas sobre temas diversos, são conversas sobre a vida alheia. Isso faz parte da comunicação social, vamos ser justos. E você imagine quando se está numa dinâmica de conversa social e aí alguém entra com uma dinâmica de conversa emocional. Aí essa pessoa se torna uma péssima comunicadora. E aí ela acha que não é entendida, que ninguém dá valor ao que ela sente. Essa pessoa está equivocada. Ela simplesmente não entendeu qual é o lugar que ela estava. Ou ela não soube levar o grupo para o registro que ela precisava naquele momento. Então, não confunda as estações de comunicação, porque se você o fizer, você jamais será um super comunicador. E lembre-se que as conversas sociais, elas precisam e devem ser cheias de humor, de leveza e que também devem servir para discutir o quê? Questões sociais, hábitos, costumes. Isso faz com que a sociedade vá evoluindo. Então você quer ver dois grandes comunicadores sociais,
Lula e Bolsonaro. Goste você de quem gostar, demonize você quem demonizar. Vamos ser honestos, eles conseguem ser comunicadores sociais. Conseguem. Dilma não conseguia. Dilma se atrapalhava. Ela não conseguia ser uma boa comunicadora social. Não dava. Temer também não conseguia ser um bom comunicador social. Com tantas próclises, ênclises e mesóclises e ninguém estava mais ouvindo o que ele estava dizendo. Mas justiça se lhe faça. Lula e Bolsonaro conseguem. Por isso o Brasil rachou no meio. Porque você tem dois grandes comunicadores. Agora você toma o lado do comunicador que você quiser. Se alguém quiser dizer que um comunica o bem e o outro comunica o mal, não estou entrando no mérito. Só estou dizendo que ambos são excelentes comunicadores. Isso é justo, é preciso que se diga. Para ser um super comunicador, você precisa considerar duas coisas. Primeiro, a profundidade. Faça perguntas profundas, mesmo em conversas sociais isso é possível. Quando eu pergunto no que é que uma pessoa trabalha, quando eu pergunto como é que está a mãe da pessoa, isso aprofunda a conversa, isso aprofunda o diálogo porque faz com que se traga conteúdos que são mais de camadas mais abaixo, né? A gente não precisa ter a profundidade de um pires, independentemente da comunicação que eu esteja. Outra coisa que precisa ser lembrada se você quer ser um super comunicador é a coerência entre a comunicação verbal e a comunicação corporal. Porque pelo menos 50% da nossa comunicação é corporal. E eu não estou falando de microexpressões faciais que revelam se você... Não, bobagem, não estou falando disso não. Eu estou falando de coerência. Coerência entre o que eu digo e o que eu sinto. Não adianta eu lhe dizer que eu não estou com raiva enquanto existe ódio no meu olhar. Né? Eu olho para você com ódio e digo, imagina, não foi nada, eu não me incomodei com isso. Quando na verdade eu quero lhe pegar pelo pescoço e lhe estrangular. Não, é preciso que eu seja coerente. Agora também se eu estou com raiva, eu não preciso estrangular o outro, eu posso comunicar. De fato, isso me incomodou, vamos ser honestos, isso de fato eu gostaria que não se repetisse mais. Mas não adianta eu dizer o que eu não sinto. É melhor ficar calado, porque isso vai criar uma péssima comunicação e ninguém vai acreditar. Um bom comunicador é aquele que, no final das contas, também fala da própria verdade, porque ele mantém essa coerência. Como o que ele está dizendo, de fato, é o que ele sente, isso passa credibilidade. Comece a se perguntar, eu estou dizendo de fato o que eu acredito, ou eu estou dizendo o que eu acho que o outro quer ouvir, e aí o meu corpo diz uma coisa e minha boca diz outra. É preciso pensar. Tem certos comunicadores que não me convencem, né? A cara diz uma coisa, o jeito diz uma coisa, mas não me convence. Então é aquela coisa assim, animada demais. Olha aí, vamos lá, e aí? Mas aí, né, a gente olha, eu só penso quando chega no camarim ele chora. Porque não pode ser verdade. Não, não é. É por isso que às vezes você está assistindo certos programas e você diz, meu Deus, por que eu não estou gostando disso? Coisa chata, aí muda porque não lhe convence. Por outro lado, Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro pode dizer o absurdo que for, você para escutar, porque você acredita. Se for uma publicidade, né, se for uma conversa prática, ela faz uma conversa prática, mas ela consegue ser coerente entre o que ela fala e o que ela demonstra. Se for uma conversa emocional, um diálogo emocional, ela consegue colocar a emoção certa, na quantidade certa e fazer uma coerência com a expressão corporal dela. Se for uma conversa social, idem, a mesma coisa. Por exemplo, quando ela está dando uma entrevista, ela está tendo uma conversa social e você para escutar, há de fato uma coerência. Ela consegue saber que papel ela está. Ela está no papel emocional, ela está no papel social, ela está no papel prático, não importa. Ela mantém a coerência. Então, o mínimo de coerência, e aí realmente há certos apresentadores que não dá para mim, mas sou eu, tá? Eu não sou régua para o mundo. Seja como for, aprendeu como é que você melhora a sua comunicação,
Aprendeu como é que você se torna um super comunicador? Pois é por aí. E sabe qual é um bom caminho? Inspirar-se em pessoas que lhe passam essa credibilidade e essa coerência. Aí você vai aprender a melhorar a sua comunicação. Inspire-se. A primeira forma de aprendizagem é a cópia. A gente copia mesmo. Depois a gente vai encontrando o jeito da gente. Mas na cópia de quem a gente acredita, a gente começa a encontrar a nossa coerência. Então, seja um bom comunicador, empático, gentil, atencioso, mas sobretudo sabendo em qual registro da comunicação você e o seu interlocutor estão. Pense nisso. Tchau, até a próxima!